Isso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Palavras do apóstolo Pedro que estão registradas em sua primeira carta, capítulo 1, versos 6 e 7. Que revelação poderosa! Isso quer dizer que as provas que nós enfrentamos, as lutas, mesmo aquelas que nos entristecem, servem para nós como o fogo que purifica o ouro, o fogo que torna o metal mais valioso. É desta forma que devemos encarar aquilo que nós enfrentamos, as nossas lutas, os nossos desafios. Eles estão aí para nos aperfeiçoar. Por isso que 1 Coríntios 13, verso 10 diz que nada que nos sobrevém, as provas, elas vêm do tamanho certo. Deus não permite que uma provação seja maior do que a força que Ele já nos deu, porque esta provação tem aí um propósito, nos aperfeiçoar, nos purificar e fazer de nós pessoas melhores. Pedro não está falando aqui de forma literal, mas de sentido figurado, né? O fogo aqui representa as lutas, os desafios que nós enfrentamos diariamente. Porém, na história, nós vemos que 3 rapazes passaram literalmente pelo fogo. Esta história está lá em Daniel, dizendo que Sadraque, Mesaque e Abednego, por não se dobrarem diante de uma imagem de escultura, eles foram literalmente jogados na fornalha de fogo. E o que me chama a atenção é que o fogo não os queimou, não os machucou, não os feriu, apenas queimou as amarras, as cordas que os prendiam. Assim também, as provações que enfrentamos têm esse propósito, nos tirar as amarras, nos libertar de nós mesmos, libertar-nos das nossas vaidades, libertar-nos das nossas imperfeições. Estamos agora sendo provados, aperfeiçoados por um Deus que conhece o nosso limite e diz que nos daria um escape. Porque a intenção de Deus não é nos reprovar, mas sim que sejamos aprovados, que sejamos purificados e aperfeiçoados. Então não se entristeça com a luta que você está enfrentando, passando. Talvez você olhe do lado e veja pessoas avançando, enquanto parece que você não sai do lugar. Saiba que Deus, o seu Deus, está trabalhando com o propósito de nos fazer pessoas melhores. A cada dia, Deus faz isso conosco. Ele coloca as suas mãos, Ele intervém, Ele vem diante daquilo que nós estamos vivendo, passando e vai fazendo de nós pessoas melhores. A luta não vai te destruir, ela vai fazer de você alguém melhor. Também escreveu no capítulo 2, verso 4: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha só, Ele nos fez pedras vivas e estamos sendo edificados sobre Ele. Você e eu, à medida que nos aproximamos de Cristo, vamos sendo moldados e vamos nos tornando também pedras que representam aí a edificação que Deus está fazendo, não somente em você, mas através de você. Nos tornamos pedras vivas, porque são vivas, porque estão sendo transformadas, estão em movimentos, estamos mexendo, não estamos prontos, mas estamos sendo aperfeiçoados. E as lutas fazem parte desse aperfeiçoamento, como a ferramenta, né, na mão do escultor, que a cada golpe, né, vai
ali transformando aquela pedra bruta em uma obra de arte, assim Deus está trabalhando em nós. Está trabalhando agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo, Deus está trabalhando em minha vida e em sua vida. Por isso, não desanime. Perceba que a cada dia você está mais parecido com Ele. Você que se aproxima da pedra viva está sendo transformado por Ele dia após dia. Ele é o nosso molde, é Ele que nos conduz à perfeição de Cristo Jesus. Olha que poderosa afirmação, capítulo 3, verso 14. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. O capítulo 3, de forma prática, Pedro começa a dizer aquilo que nós precisamos fazer, o que representa este fogo que ele está fazendo em nós e a importância de nós sermos moldados à medida de Cristo. E aqui encontraremos instruções de como nos portar, como o homem deve se portar com a sua mulher e a mulher com o seu esposo. Encontraremos informações que nos farão pessoas melhores. Mas aqui ele diz que não precisamos nos preocupar, porque isso trará para nós uma felicidade, uma alegria, a alegria que vem dos céus, que vem de Deus, a alegria que faz com que percebamos aquilo que Deus está fazendo em nós. Por isso, se alegre, mesmo em meio às provações. Se alegre, porque Deus está fazendo de você alguém melhor. Capítulo 4, verso 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se fosse algo estranho que lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelado, vocês exultem em grande alegria. Olha só, gente, que poderoso esse ensinamento. Esta carta do apóstolo diz que nós não devemos nos apavorar, nos surpreender com o fogo que surge, ou seja, as provações que vêm no meio de nós, mas devemos nos alegrar, porque é isso que vai fazer em nós, vai nos fazer pessoas melhores, pessoas felizes. Então nós já sabemos, por isso não nos assustamos quando vêm as lutas. E por que você está assustado? Porque você está apavorado e perguntando: Deus, de novo surgiu mais uma luta, mais um problema. Se alegre, queridos, você já sabe, isso vai refletir para o seu bem. Capítulo 5, versos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. No devido tempo, Deus te exaltará. No devido tempo, você colherá os frutos. No devido tempo, você vai ver o resultado. Por isso, não ande ansioso por coisa alguma. Não deixe que as preocupações sobre o amanhã, como vai ser, porque isso às vezes nos consome, mas Deus está com você. Jesus garantiu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Se alegre em Deus, Ele vai terminar a obra que Ele começou em ti.